A Duda Center Calçados preparou um festival de ofertas para você. Estamos com descontos incríveis em toda a nossa loja. São centenas de modelos em tênis, sapatos, sandálias e muito mais para toda a sua família. Venha você também conferir as nossas novidades aqui na Duda Center Calçados. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além das vendas. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado, que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem. Aqui é o Júnior da Língua, né? Como todo mundo conhece. E a gente serve aqui o que temos mais de qualidade, né? É a especial, a língua de boi, temos espetos variados, temos baião, arroz de leite, entendeu? Uma grande demanda aqui, que o pessoal gosta e aprova. De segunda a sábado a gente está aberto aqui a partir das 16 horas, entendeu? Até as meia-noite. Venha transformar seu sorriso na Clindonto. Os mais diversos tratamentos odontológicos com serviços de excelência nas áreas de clínica geral, implantes dentários, próteses dentárias, canal, facetas dentárias, cirurgias dos dentes cisos e muito mais. Clindonto. A clínica do Dr. Frederico Vilarouca lhe espera na rua José Ribeiro Monte 372, no centro de Icó. Faça seu agendamento pelo telefone 88 9 97 71 21 20. Clindonto, cuidando do seu sorriso. Fala, gente! Trazendo aqui uma novidade para você que pensou que não tinha mais solução. Você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, artrite, artrose, esporão, diretamente aqui, ó, tecnologia nova, desinflamar, a máquina que vai desinflamar você, tá? Tem esse laser, né, para coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, fibromialgia. Tem também o laser para você que sofre de endometriose, mioma e pólipo, também como corrimento vaginal recorrente. E você que sofre de intestino preso e hemorroida, nós também temos o tratamento a laser fototerapia, certo? Desinflamar para você que achou que não tinha solução, agora tem. Icó e toda a região. Olá, seja bem-vindo ao Café Camarada, seu programa de entrevista que recebe toda semana, para uma boa conversa, pessoas das mais diversas áreas. Meu convidado de hoje, ele é formado em Geografia, pós-graduado em Gestão Escolar, especialista em Avaliação da Educação, diretor da Escola de Tempo Integral, Padre José Alves de Macedo. Além de tudo isso, também ele é empresário do ramo de movelaria.
Eu sou o pastor Ricardo Alexandre e tenho o enorme prazer de conversar hoje com o Cícero Ferreira. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações do Café Camarada e de toda a programação da TV Princesa do Vale. Também você que me ouve através da Icor FM 104.9, um forte abraço. Você pode migrar para o nosso canal e nos acompanhar ao vivo. Lembrando que também você pode nos seguir através das nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram, e consumir todo o nosso conteúdo que foi produzido pensando especialmente em você. Como eu já mencionei, no Café Camarada de hoje vamos bater um papo com o Ferreira. Ele é diretor da escola da escola em tempo integral Padre José Alves de Macedo, mais conhecido popularmente como Cirão. Daqui a pouquinho o Ferreira vai também trazer para nós porque que esse nome Cirão, né, ficou tão conhecido aqui na nossa região. Ferreira, muito obrigado por atender o nosso convite. Um grande prazer em te receber hoje aqui no Café Camarada. Ok, Ricardo. É sempre um prazer estar aqui nessa casa de comunicação, né, criada no seio mesmo da sociedade icoense e para servir a sociedade icoense em suas diversas camadas e segmentos. Para nós é sempre um prazer, nós que trabalhamos com a educação, participar da comunicação. Estamos aqui a seu dispor. Olha, e vamos aqui tentar arrancar o máximo do Ferreira, né, sobre a história do colégio, também sobre a vida profissional do Ferreira. Um grande profissional, como vocês mencionaram, tem formação em várias áreas, né, e ainda tem um tempinho para se aventurar no mundo empresarial, né? Verdade. Muito bem, Ferreira, para começar esse bate-papo aqui, eu queria inicialmente que você falasse um pouquinho sobre quem é o Ferreira além do profissional, além do empresário, do diretor, esse homem de negócios. Então, eu queria que falasse um pouquinho mais quem é um Ferreira como o cidadão, sei lá, a amante de algum esporte, né? Eu sou Cícero Ferreira da Silva, neto, né? Eu levo o nome do meu avô, que por sinal também era carpinteiro, como eu, né? Eu venho de uma família e há 4 gerações trabalha com essa profissão. O meu bisavô, o meu avô, o meu pai e eu também, né? O início da minha vida profissional foi como carpinteiro e marceneiro, né? Eu sou nascido aqui no distrito pequeno, conhecido, mas muito amado, que é o distrito de Lima Campos, né? Lima Campos. Terra das águas do Tucunaré. Nós nascemos lá e viemos nos criar aqui no Icó. Meu pai era carpinteiro, veio para cá, comigo ainda criança, pequeno. E aí a gente foi se desenvolvendo e vendo o papai trabalhar na marcenaria e nos apaixonamos por essa profissão, né? E aí a gente sempre se dedicou a isso e quando chegou na determinada 15 anos de idade eu já era profissional, já fazia móveis, já trabalhava, e ele confiava muito em mim. E aí, mas eu sempre gostei de ter uma segunda opção, nunca gostei de fazer uma coisa só nem do mesmo jeito. E aí com a dedicação aos estudos, a gente foi sempre buscando uma formação melhor, né? Um espaço maior. Você sabe que no sertão nordestino, a gente que vem de famílias pobres, as opções e as alternativas são poucas. Nós mesmos temos que criar as nossas próprias oportunidades. Verdade. Não é verdade? E aí, aos 20 e poucos anos, a gente começou a cursar a faculdade de Geografia, aqui na cidade vizinha, mas no outro estado, que é Cajazeiras. E aí nos formamos em Geografia para, através do magistério, ser professor de Geografia. E aí a gente começou. Em 98, fizemos o concurso de provas e títulos do estado. Eu também tinha feito um concurso de seleção na já extinta escola, o Colégio Senhor do Bonfim, acho que você já ouviu falar, uma escola muito renomada. Sim. Na época da professora Lourdes Maciel como diretora, uma grande patrona e madrinha nossa. E aí a gente começou dando aulas lá e depois passamos no concurso de prova e títulos do estado do Ceará. E com muita honra pudemos integrar desde lá, né, já são 26 anos aí no magistério e na gestão escolar. Também. Muito bem, cada dia mais apaixonado pela educação. A gente se dedica muito, é uma das paixões, a educação. Muito bem. Ferreira, e algum esporte? Gosta de alguma modalidade? Gosta de viajar?
É amante da leitura? Eu gosto muito até por uma necessidade da vida, né? Você sabe que hoje em dia, quem quer ter uma vida mais saudável, além de uma boa alimentação, tem que ter uma prática esportiva, né? Sim. Eu gosto de me exercitar e sou muito apaixonado por jogar bola, né? Eu gosto de bater uma rachinha toda semana. 2 vezes por semana a gente tem um grupo de amigos ali na nossa querida ABB, a gente sempre se dedica lá. Faz bem, né? Integra, estreita os laços com os amigos e é saúde, né? Então a gente gosta bastante. 2 vezes por semana? 2 vezes por semana, na terça, na quinta-feira. E pela manhã, todo dia, a gente tá aí nas atividades físicas para ver se melhora, porque a idade vai chegando, a gente precisa se movimentar. Muito bem. E leitura? Tem alguma leitura especial, algum tipo de gênero literário? Eu gosto da literatura brasileira, eu gosto de romances. Gosto muito e gosto de épicos. Sim. E gosto, sobretudo, dos livros que traduzem os interesses da minha profissão. Também. Avaliação, educação, né? Processo avaliativo, gestão escolar, administrativa. Na condição de diretor, nós somos levados a ter uma dimensão pedagógica, mas também uma dimensão administrativa, é preciso ter gestão de pessoas, sim, é preciso ter gestão financeira, tudo isso passa pela responsabilidade do diretor. E para ter um bom relacionamento, ele precisa dessas vertentes. Sim, e a gente costuma ler essas coisas. Muito bem. E, em especial, algum autor da literatura brasileira? Machado de Assis. Machado de Assis. Gosto. Né? Fantástico. Depois, quando tiver um tempinho, eu vou convidar você para ir na minha casa. Eu tenho uma mini biblioteca, né? Rapaz, muito Sou bom. apaixonado por literatura brasileira também. Machado de Assis, Cassimiro de Abreu, Carlos Drummond de Andrade. Gosto demais. Fantástico, né? Eu confesso para você que o primeiro livro que eu li sobre a literatura brasileira foi O Menino de Engenho. É bom. É apaixonante. Nós temos uma literatura rica, né? Sim. Rica, muito rica. Sim. Principalmente os nordestinos, né? Muitos desses que você citou são daqui, né? São, sim. Jorge Amado, né? Ali na Bahia. Né? Raquel de Queiroz, aqui do Ceará, né? Isso. Ela é de Quixadá. De Quixadá, né? exatamente. De Quixadá. Inclusive, eu estive recentemente em uma das minhas férias visitando ali a casa dela em Quixadá. Em Quixadá, é isso. Fantástico. Muito bem, Ferreira. Olha, é apaixonante, né? O estudo. É muito, muito. E, além disso... É um universo, né? Além de gostar de me integrar na profissão de professor, e depois eu me tornei coordenador e depois diretor, eu participo de uma associação bastante interessante que trabalha o gênero humano e que, por natureza, extinga e nos insulta a pesquisar, a estudar e a trabalhar cada vez mais o intelecto, e em especial a filosofia, que é a maçonaria. Sim. Eu sou maçom regular da Loja Cavaleiro da Liberdade aqui no ICO, já também há 28 anos nós somos maçons e já atingimos os mais altos graus de administração. Fui presidente da associação, que é venerável mestre, né? Tive a honra, graças a Deus, de ocupar. E lá a literatura específica para a gente é filosofia. A gente trabalha com o aperfeiçoamento do gênero humano. Cada vez mais ser um homem melhor, um profissional melhor, um cidadão melhor, um pai melhor, um cristão melhor. E a sociedade vai ganhar muito com isso. Vai ganhar. A maçonaria tem entregue bons homens à sociedade. Existe um certo preconceito, claro, porque tudo aquilo que não é aberto de tudo, né? Tudo que é tido como secreto causa impacto, causa curiosidade, né? Mas é uma instituição muito boa. Sim, sim. Quando eu morei em Campos Sales por 3 anos, estive pastoreando ali a igreja, na época eu recebi um convite da maçonaria da cidade para palestrar sobre o cristianismo, um tema bem interessante, e ali houve uma mesa redonda para o debate sobre o assunto, e tinha outros também que estavam discutindo sobre temas relacionados, né? Muito bom, muito bacana mesmo. Muito bem, Ferreira, olha, e a sua trajetória no ensino público? Você já falou um pouquinho sobre a sua formação, né? E como se deu aí, inicialmente, a sua paixão pela educação, buscando formação. Mas a trajetória no ensino público, como se deu? Bom, como eu lhe disse, a gente sempre buscou, dentro das nossas limitações, eu vendo a família humilde, né, de poucos recursos, sim, e a gente sempre se preocupava com o futuro. E se preocupava especificamente em ter uma oportunidade de crescimento, sim, de desenvolvimento, não só para ganhar dinheiro, mas que nos desse também satisfação, realização, espaço, né? E o magistério, que se tornou uma paixão, acabou acontecendo por acaso. Eu fui fazer o vestibular em Cajazeiras, a inscrição, e eu gostaria de fazer história. Sim. Mas quando eu cheguei lá,
A gente não tinha muita informação, não é como hoje, que a gente praticamente hoje faz as inscrições dos alunos, já diz onde vai ser a prova, prepara os meninos, leva no domingo para o Enem, faz tudo. Naquele tempo a gente contava com muita pouca informação. Então, ao chegar lá, eu e mais alguns amigos, alguns colegas disseram, rapaz, tem história, mas está muito concorrido, nós vamos mudar para geografia. Eu também já estou aqui, então vamos mudar para geografia. Vamos fazer geografia, por acaso. Sim. E aí, no curso de geografia, que são 4 anos, eu toda a vida tive vontade de ser advogado, queria fazer direito. E naquela época você podia, tendo boas notas, num determinado período, você podia, como o curso de geografia é da área de humanas e direito também, você podia transferir o curso tendo da mesma área. E aí eu tive a oportunidade, eu tinha notas boas e eu podia transferir de geografia para direito. Só que direito era em Souza, um pouquinho mais na frente, cidade da Paraíba, você deve conhecer. E aí, rapaz, eu já estava há 2 anos e meio no curso de geografia. E aí, para mudar para direito, praticamente tinha que começar de novo do primeiro semestre, mas eu tinha muita vontade. Mas aí, os recursos, a dificuldade era longe, e eu já estava gostando de geografia. E eu disse, não, vou terminar a faculdade de geografia, depois eu tento outra coisa. Aí terminei, acabei por descobrir no último semestre que o que eu estava estudando não era para ser geógrafo. Eu estava fazendo um curso de licenciatura, para você ver como as informações naquele tempo eram desencontradas. Eu descobri, né, faltando 1 ano para me formar, que o que eu estava fazendo, na verdade, era um curso de licenciatura para ser professor de geografia. Sim. Nosso coordenador entrou na sala lá e disse, mas rapaz, é mesmo? Ele disse, o que você vai conseguir ser é dar aula para os meninos aí do ensino fundamental e médio de geografia. Eu digo, mas rapaz... E aí terminou, me formei, uma galera muito boa, tem muitos amigos aqui. O Edilane foi meu colega de sala de aula, a Rosira, todos eles foram colegas de sala de aula. E aí nós voltamos para o ICO formado e foi justamente quando ocorreu, terminei a faculdade em 97, 98, eu vi esse boom de concursos, municipal, particulares, estaduais. Nós fizemos, fomos aprovados e aí fomos chamados para sermos lotados e lecionar no atual Padre José Alves de Macedo, que é muito conhecido como Cirão. Sim. Na época, estava à frente da Regional de Educação, a professora Heleneuda, né, que foi quem nos lotou. A diretora, na época, era a dona Ciana, a esposa e viúva do nosso saudoso doutor Quilom Peixoto. Sim. E nos colocaram lá a ser professor de geografia. Eu comecei com geografia, história e outras disciplinas também. Mas aí só fiquei na sala de aula 3 anos. Em 3 anos... eu sempre tive vontade, como eu já lhe disse, gostava muito de estudar, de ler, e fui me apegando à prática pedagógica, ao ensino público, fui me especializando e fui estudando. E aí a dona Ciana se aposentou como diretora, a professora Aldenice de Menezes, muito amiga nossa também, uma grande educadora desta cidade, se tornou diretora e nos convidou para ser coordenador escolar. Nós fizemos o processo seletivo, passamos, assumimos a coordenação. E aí, depois que assumimos a coordenação, 3 anos depois, ela também já estava saindo para se aposentar. E eu me candidatei a diretor pela primeira vez. Isso em que ano? Isso lá nos idos de 2005, mais ou menos. Aí fomos eleitos, nós conseguimos cerca de 75%, 80% dos votos naquela época. Depois nós fomos candidato único e fomos reeleitos. Né? Isso aí já por volta de 2009 até 2013. Lá por volta de 2013 para 2014, aí o professor Wellington, que é amigo nosso, maçom também, mora por aqui por perto da rádio, se tornou, era meu coordenador e se tornou diretor da escola. E aí a gente foi trabalhando junto, ele foi eleito diretor, eu passei mais 4 anos como coordenador. E depois, na sequência, eu fui nomeado novamente diretor. Foi o 3º mandato. E aí, agora, recentemente, em 2023, né, mudou o governo, mudam as filosofias, as práticas, e foi feito um novo processo seletivo. Nós tivemos que nos dedicar mais, já fazia muito tempo que a gente estava só trabalhando na prática, não tinha a teoria. Sim. E aí, no concurso... No processo avaliativo agora de 2023, a gente conseguiu lograr êxito e aí nos candidatamos. Dessa vez, novamente, sem ter candidato, fomos candidato único. Chapa única. E aí tivemos o grande orgulho de, dessa vez, tirarmos mais de 95% dos votos. Né?
Isso não nos deixa numa posição confortável, mas nos dá também uma grande responsabilidade pela comunidade que a gente representa. Eu não sou candidato de mim mesmo e sou diretor, não só dos alunos, mas sou diretor e colega de trabalho dos funcionários, dos professores, dos pais e da comunidade que nos procura. E a gente se identifica muito ao longo dessa história aí, como você viu, 3 anos como professor, depois 8 anos como coordenador e já vai para mais de 12, para mais de 15 como diretor, como gestor maior, nos dá assim, um orgulho muito grande e nos identifica muito com a escola. Né? Então o senhor tem uma história bastante profunda com a escola, né? José de Macedo. Né? A nossa história se mistura com a história da escola, né? São 26 anos lá na mesma instituição, né? E eu pretendo sair de lá daqui uns dias, quando aposentar, pela porta da frente, graças a Deus, e tendo com a certeza, assim, com a vontade de ter servido a minha comunidade com a saúde que Deus me deu, com a sabedoria, para que eu possa ter tornado melhor a vida das pessoas, principalmente dos nossos estudantes, né? Eles precisam. Muito bem, Feira. E assim, como o senhor mencionou, a confiança não só dos alunos e dos colegas do magistério, mas também da cidade, né? Então, 26 anos agora e a última avaliação aí concorrendo mais uma vez ao cargo de diretor com mais de 95% de aprovação. Então, isso como o senhor falou, é muita responsabilidade, né? É muita responsabilidade. E a história do colégio e por que Cirão? Antes de 94, né? Antes de 94, que 94 foi quando a escola foi inaugurada, né? Existia uma carência no ICO de construir uma escola. Sim. Antigamente existiam 2 escolas distintas e pequenas, na época, Padre Raimundo Monteiro, que era ali onde funciona hoje, próximo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e a Erivandina Soares Santana, que era outra escola que funcionava no prédio da maçonaria. A maçonaria cedeu umas salas para que o município botasse uma escola lá. O município era carente, não tinha prédio e tudo naquela época. E aí o governo já havia uma solicitação do município, do prefeito, no caso, dos prefeitos, de construir uma nova escola. E na época do mandato do saudoso doutor Quilom Peixoto, né, nosso irmão maçom também, e político bem renomado da região, foi construído essa escola, né, que na verdade o nome é SERES, são os SERES. Eu acho que você já deve ter ouvido falar que o Taxerei Sato, na época, construiu os liceus, o Camilo Santana construiu as escolas profissionais, cada um deixa a sua marca, né? Na época do Ciro, naquela época, iniciando ainda na trajetória política, estava como governador do estado, né? Ele construiu os SERES, construiu 5 exemplares só, 5 ou 4 exemplares dessas escolas. São escolas grandes, à frente do seu tempo, no padrão de engenharia moderno, e já quase que preparado naquela época, né, há 30 anos atrás, 31 anos atrás, escolas com a possibilidade de serem escola em tempo integral. Sim. E aí ele construiu uma em Sobral, construiu uma em Juazeiro, parece que tem 2 em Fortaleza e o daqui do Icó. Dizem quem já visitou todos eles, eu visitei 2 deles. O daqui e o de Juazeiro. Mas dizem que um dos mais bem construídos foram o daqui do Icó. Você conhece, né? Já esteve lá. Sim. É um prédio enorme. São 100 metros de lado por 100 metros de frente. Né? Então, são 10 mil metros quadrados. É 1 hectare de escola, né? Então, é a única escola aqui que a gente... Depois da EP, nós fomos a primeira, depois a EP foi construída, mas nós temos ao mesmo tempo ginásio e quadra coberta, né? Sim. Nós temos um auditório confortável para 160 pessoas, nós temos 14 salas de aula, um laboratório de ciências, um laboratório de matemática, um laboratório de informática, uma sala de vídeo, nós temos um refeitório para mais de 100 alunos se almoçarem ao mesmo tempo. Nós temos, além disso, nós temos direção, financeiro, secretaria e um hall, né, um hall extenso, um pátio interno e externo, né, área de plantação de frutas e verduras quando a gente tem as nossas eletivas, os alunos trabalham isso. Então nós temos uma área, a escola tem uma área bastante ampla e muito confortável para os alunos, né,
São 540 alunos hoje que estudam, cerca de 540. Varia porque uma hora entra um, outra sai outro, mas é essa média. Né? E aí, quando ele construiu essa escola, era o chamado de série, Centro Educacional de Referência, série. E aí cada um botava série fulano de tal, série fulano. E aí o padre José Alves de Macedo, que foi um padre aqui na década de 70 e 80, né? Um padre muito estudioso, um poliglota, sabe? Um homem muito inteligente que dominava matemática, engenharia, falava inglês, francês, certo? Um homem muito inteligente, também à frente do seu tempo. Há quem diga também que ele era muito radical, muito cheio de... muito austero, mas foi um homem que aconselhou muita gente no ICO, passou aqui muitos anos, casou e batizou muita gente, e era tido como um homem inteligente, um sábio da sociedade. Intelectual um intelectual na época, né? Deixou seu legado, foi enterrado aqui, preferiu ser enterrado aqui, apesar de quando terminou o sacerdócio dele, ele passou muito tempo fora mas depois voltou, né? E foi enterrado aqui. E aí a gente chamava de Padre Macedo, né? Era José Alves de Macedo e Padre Macedo. E aí quando a escola foi destinada para cá e começaram as construções, se procurou um patrono para botar um nome. E aí foi feito um concurso de redação, né? Esse concurso de redação nas escolas, e ganhou uma redação de uma aluna do Colégio Senhor do Bonfim, na época, né? E que falava sobre o Padre Macedo, né? E aí foi quando o concurso, a vencedora destinava o nome para lá, isso aconteceu. Aí a escola ficou série Padre José Alves de Macedo, que na verdade é Centro Educacional de Referência, Padre José Alves de Macedo. Como essa escola foi construída na época do então governador Ciro Gomes, né? Você sabe que o pessoal adora batizar, né, esses ambientes, por exemplo, lá no Iguatu, quando o Elmo Moreno construiu o estádio, ficou o Morenão, né? Morenão. Lá no Juazeiro, por causa do Padre Cícero dos Rumeiros, Rumeirão, né? E aí, como o Ciro era governador, ficou Cirão. Lá em Quixeramobim, o estádio foi construído por um prefeito, que também muito antigo passou lá, que era da família Carneiro, ficou conhecido como Carneirão. Pronto. Aí, na época, como o governador era o Ciro Gomes, aí esses exemplares ficaram construídos como Cirão. Sim. Né? E aí, 30 anos, né, 94, nós comemoramos o ano passado 30 anos de escola, e graças a Deus tem sido assim, não é porque eu estou lá, mas é uma escola reconhecida pela sociedade, onde boa parte dos nossos profissionais que estão no mercado aí estudaram lá, né? Já formamos, graças a Deus, já integramos nas faculdades muitos engenheiros, advogados, médicos, técnico de informática, enfermeira, consultores, mas também empresários, agricultores, profissionais liberais, que a gente não estuda só para se formar, estuda para a vida, né? Verdade. Alguns têm na agricultura, alguns têm no comércio a sua realização, né? E a escola, que ela cumpre o papel de educar e de oferecer as oportunidades. Você decide para onde você quer ir. Verdade. Olha, estamos conversando aqui com o Ferreira, ele é diretor da escola Padre José Macedo, conhecido aqui em Icó como Cirão. Estamos batendo um papo muito bacana sobre a história, tanto de vida do Ferreira, quanto também a história do colégio. Nós vamos chamar os nossos comerciais, daqui a pouquinho estarei de volta e nós iremos retomar esse bate-papo muito gostoso. Na Duda Center Calçados, você pode encontrar o calçado perfeito para cada passo na sua vida, tanto no adulto quanto no infantil. Temos uma variedade incrível em modelos, marcas para todo estilo e ocasiões. Venha nos visitar na rua Francisco Maciel, número 2442, no centro de Icó, e encontre o par perfeito para você e sua família. Fala, gente! Trazendo aqui uma novidade para você que pensou que não tinha mais solução. Você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, artrite, artrose, esporão, diretamente aqui, ó, tecnologia nova, desinflamar, a máquina que vai desinflamar você, tá? Tem esse laser, né, para coluna, hérnia de disco, bico de papagaio,
fibromialgia, tem também o laser para você que sofre de endometriose, mioma e pólipo, também como corrimento vaginal recorrente. E você que sofre de intestino preso e hemorroida, nós também temos o tratamento a laser fototerapia, certo? Desinflamar, para você que achou que não tinha solução, agora tem. ICO e toda a região. Venha transformar seu sorriso na Clindonto. Os mais diversos tratamentos odontológicos com serviços de excelência nas áreas de clínica geral, implantes dentários, próteses dentárias, canal, facetas dentárias, cirurgias dos dentes cisos e muito mais. Clindonto. A clínica do Dr. Frederico Vilarouca lhe espera na rua José Ribeiro Monte 372, no centro de Icó. Faça seu agendamento pelo telefone 88 9 97 71 21 20. Clindonto, cuidando do seu sorriso. Você sabe qual a importância de ter um bom score de crédito? O score de crédito é uma pontuação que indica a reputação do consumidor no mercado. Se você tem um nome sujo, consequentemente seu score é baixo. Mas você sabia que ao limpar seu nome, o seu score aumenta? Com o Limpa Nome Clavel, além de aumentar o seu score, a gente apaga o seu histórico negativo de crédito e tem várias vantagens. Algumas delas são o financiamento da sua casa, financiamento do seu carro, moto, conseguir aquele empréstimo ou até um cartão de crédito ou comprar em crediário. Quer saber mais? Entre em contato com a gente pelo link da bio. Aqui é o Júnior da Língua, né? Como todo mundo conhece. E a gente serve aqui o que temos mais de qualidade, né? É a especial, a língua de boi, temos espetos variados, temos baião, arroz de leite, entendeu? Uma grande demanda aqui, que o pessoal gosta e aprova. De segunda a sábado a gente está aberto aqui a partir das 16 horas, entendeu? Até as meia-noite. Estamos de volta, uma paradinha especial aí só para os nossos colaboradores, trazer até você várias informações sobre seus comércios e ofertas de compras, e certamente você terá a oportunidade de visitar algumas dessas empresas que são colaboradores da TV Princesa do Vale. Você que me ouve através da Icor FM 104.9, muito obrigado pela sua audiência. Sei que o Café Camarada é muito ouvido através da rádio, e também você que me ouve através do nosso canal no YouTube. Se não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Lembrando que também você pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram. Não esqueça de deixar o seu comentário, deixar a sua crítica, a sua sugestão. Isso para nós é muito importante. Muito bem, retornando aqui nesse segundo bloco, estamos conversando com o Ferreira, como já mencionei. Ele é formado em Geografia, tem pós-graduação em Gestão Escolar, tem especialista em Avaliação da Educação pela UFCE e é diretor da Escola em Tempo Integral Padre José Alves de Macedo, colégio muito conhecido aqui na cidade como Cirão. E além de tudo isso, é também aí um dos remanescentes, né, do ramo de movelaria. E como ele mencionou, né, uma herança familiar, né, o bisavô, o avô, o pai, agora também o Ferreira, né, dando continuidade aí toda essa herança familiar. Muito bem, Ferreira, vamos voltar aqui no segundo bloco, e nesse segundo bloco eu já quero começar aqui iniciando, esse segundo bloco te perguntando sobre a importância, né, do Colégio Padre José de Macedo para o município de Icó, né, como ele se tornou essa escola tão importante, fundamental, como o senhor já mencionou, já formou vários cidadãos de bens, empresários, médicos, professores, né, entre tantos outros que o senhor tem mencionado aí. Então, qual a importância de verdade
da escola Padre Macedo aqui na cidade de Icó, e como essa escola hoje ela é indispensável para o município. Ricardo, você sabe que a escola, em todos os segmentos da sociedade, em todos os tempos, desde que ela começou a existir, ela é importante. E até os homens inventarem outro jeito do conhecimento ser passado de geração em geração, a escola e os professores vão estar aí. Essa é a nossa forma. A gente que gosta de ler a Bíblia e outra literatura desde o começo do mundo, você sabe que os ensinamentos eles eram passados pelos mestres, pelos anciãos, de uma geração para outra, até se constituir na escola. Na Grécia Antiga, a filosofia era feita dessa forma. E aí, eu acredito que a grande importância do Centro Educacional de Referência e depois da MTI Padre José Alves Macedo, que é a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral, é justamente essa, de oferecer, nos rincões aqui do interior, nesse nosso sertão, as estratégias e oportunidades para que nossos jovens, nossos filhos, nossos netos, eles possam lograr êxito com o conhecimento e alçar voos, Você vê que quando a escola ela foi criada, ela passou por muitas transformações. Ela foi criada somente com o ensino fundamental. Naquela época, a gente só tinha de 1ª até 8ª série. Não existia o 9º ano. Depois passou a ser 1º ano, 2º ano, 3º ano, e até o 9º ano, E aí, naquela época, não tinha ensino médio. A escola foi inaugurada em agosto de 94, E justamente foram 6 meses. Já naquela época se fez uma experiência de tempo integral. Os meninos iam de manhã para a base comum e à tarde eles iam recuperar, porque como as obras atrasaram, a escola atrasou 6 meses de aula, porque as aulas começam em janeiro, aí só começou em agosto. Então esses 6 meses foram recuperados dobrando a carga horária. Não era integral, dobrava a carga horária, mas uma experiência parecida. De manhã os alunos estudavam as disciplinas comuns, à tarde eles faziam curso. Pintura, bordado, informática, literatura e outros. E aí já foi inaugurado e já começou a funcionar como uma prática à frente do seu tempo. Na época, o secretário de Educação, Antenor Naspolini, e estava à frente, como eu já disse a você, a nossa querida professora Heleneuda, a quem nós temos um grande orgulho de ter contribuído, trabalhando juntos, A escola passou a ser uma referência, como o próprio nome já dizia, Era a primeira escola que contava com laboratório de informática, que contava com alguns serviços médicos hospitalares. A escola tinha consultório dentário, a escola tinha atendimento médico, a escola tinha um controle de educação especial para crianças, porque tinha pré-escola e tinha do 1º à 8ª série. E aí, ao longo desses 4 anos, a escola foi trabalhando. Com a legislação mudou, com a Constituição de 88, foi mudando e as regras no ensino elas foram chegando. A educação passou a ser diversificada e dividida também as responsabilidades. Aí passou o ensino fundamental a ser responsabilidade dos municípios e o ensino médio de responsabilidade e de efeito para os governos, para os estados, E aí, então, essas escolas do estado, como o centro de referência ainda era, o CIRAM ainda era, ela começou a perdendo os anos iniciais do ensino fundamental e em 98 foi instalado o ensino médio. Foi justamente como nós passamos no concurso de 97 e em 98 assumimos lá, porque a escola implantou o ensino médio, E aí, em 98, aí foi ganhando. 1º ano, 2º ano, até chegar no 3º ano, E a escola foi perdendo gradualmente as séries iniciais. Primeiro perdeu até a 5ª série, depois perdeu de 5ª até a 6ª, ficou só 7ª e 8ª, e por último até se transformar totalmente numa escola numa escola de ensino médio. E funcionando de manhã, à tarde e à noite. No auge da lotação, nós chegamos a ter 1.200 alunos. Nossa. Cerca de 500 pela manhã, 500 à tarde, e à noite tinha mais 200. Era 1.200 alunos, muita gente. E aí, quando foi novamente as regras elas foram mudando, e aí o Ceará adotou a política, bem sucedida, graças a Deus, do ensino em tempo integral. E a nossa escola, o nosso querido Cirão, ele passou a ser escola MTI, que é a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral, passou a ter essa nomenclatura e a funcionar como tempo integral de 2016 para cá,
né? Então, desde 2016 que nós começamos com essa filosofia bem sucedida. Na época foi um desafio muito grande, porque a escola, apesar de ser grande, ela não estava preparada para o menino passar o dia todo lá. Nós não tínhamos, por exemplo, um refeitório para 150 pessoas de cada vez. Nós não tínhamos uma cozinha industrial. A gente não tinha ainda os banheiros e os vestiários para toda essa gente, se precisar, tomar banho. As salas não eram ainda climatizadas, né? Mas aí foi justamente no mandato do professor Wellington, onde eu era coordenador e ele era diretor, e nós vivemos dias de grandes desafios, né? E eram 2 escolas dentro de uma só, porque os meninos começaram o seguinte: você implantava só o primeiro ano de tempo integral, era 4 turmas no tempo integral. Sim. Enquanto o segundo e o terceiro era tempo regular. Sim. Então, aí o que acontecia? Os meninos do primeiro, quando do segundo ano ia sair meio-dia, que era só meio-dia para eles, do primeiro ano era o dia todo. Aí tinha menino que se infiltrava, queria sair, alguns não se adaptavam desde o início, sim, né? Mas aí esse fluxo só foi se normalizar quando, 3 anos depois, né, 2018, a escola se transformou todinha, primeiro, segundo e terceiro ano em tempo integral. E aí, de lá para cá, a gente, graças a Deus, conta com muito sucesso essa história, né? Foi a primeira escola daqui da CRED 17, que é uma regional, né? Sim. A se transformar em escola de tempo integral. Muito bem. Ô Feiro, eu queria que você falasse também para o nosso público por que escola de tempo integral e, ao mesmo tempo, você discorresse um pouquinho sobre a rotina dos alunos nessa escola. A escola de tempo integral é uma política... Feiro, só para encostar um pouquinho mais. É uma política, graças a Deus, de Estado, né? E hoje também de governo. Sim. Nosso governador é o Mano de Freitas. Ele tem dado um grande apoio e um grande entusiasta dessa história e tem apoiado financeiramente, e não só com recursos humanos, com recursos financeiros, mas humanos e materiais, que tem feito com que hoje o Ceará se encontre entre os primeiros estados do país com os índices de educação, né, um dos IDEBs melhores. Sim. E nós caminhamos para ser o estado com o maior e o melhor índice de educação em tempo integral do país, né? O ensino de tempo integral, ele não visa somente a ampliação da carga horária para o aluno, não. Uhum. Ele visa, como o próprio nome já está dizendo, integral, quer dizer, integrar toda essa área de conhecimentos, né, que visa a utilização dos conhecimentos da base comum. A base comum curricular que a gente chama os componentes curriculares, como, por exemplo, a matemática, a química, a física e biologia. Sim. Isso unido a toda uma formação paralela que pode ser usado para justamente apoiar e melhorar as aprendizagens, nós temos o projeto diretor de turma, que é um professor cuidando de cada sala, sim, um professor responsável por cada 40 alunos. Nós temos o núcleo de trabalhos, pesquisas e práticas sociais, que é o NTPPS, que visa trabalhar o menino para o comércio, trabalhar o menino para o mercado de trabalho, trabalhar o menino com a filosofia da comunidade, de entender o seu entorno. E nós temos as eletivas, que são o que algumas pessoas podem até chamar de cursos, que são componentes eletivos, que visa fazer com que o menino possa escolher aquilo, o nosso estudante possa escolher aquilo para o que ele já tem talento, uhum, ou para o que ele quer se encaminhar na vida. Por exemplo, nós temos as eletivas de dança, de canto, de música, né, de horta, de vários outros cursos, e nós temos também aquelas de reforço em física, em matemática, em português. Então, se o menino pretende ser, digamos assim, se ele pretende ser advogado, ele vai pegar uma eletiva de preparação para a área de ciências humanas, de reforço naquilo que o curso já requer. De repente, se o menino quer ser engenheiro, ele vai para uma eletiva de física, porque é onde tem mais cálculo, é onde vai ter mais raciocínio lógico, essa coisa. Se ele quer ser um intelectual de qualquer área, ele vai para a eletiva de linguagens, onde ele vai poder aprofundar leitura, escrita, né, conhecimento nessa área. E aí, é isso que a gente chama de integralidade, né? E o aluno está sendo formado o dia todo, e não só para que ele seja preparado para fazer o vestibular, né, que na verdade agora é fazer o Enem, e do Enem desembocar, se Deus quiser, na cadeira da universidade, no curso que ele quer, na universidade que ele queira, e gratuitamente, né, que o Enem hoje é a porta maior de entrada dos nossos jovens para o ensino superior, né? E aí, a escola de tempo integral, ela
não faz só isso, ela não prepara só para o Enem, mas ela prepara para a vida. Ela prepara... Tem muitos alunos que não querem fazer o Enem, não querem ir para a faculdade, mas eles querem ser agricultores, eles querem ser profissionais liberais, eles querem ser dançarinos, eles querem ser comerciantes, eles querem ser blogueiros, eles querem ser influência digital. Então, tudo aquilo ali dentro da escola, esse arcabouço e esse xadrez de oportunidades, viabiliza e oferece a eles a oportunidade de praticar os talentos, né? Nós temos teatro, dança, música, e desenvolve todo esse lado artístico. Então, nós temos desde a formação formal, né? Que a gente conhece como formação formal e tradicional, até a de vanguarda, né, que é da tecnologia, a cultura digital, aliada também, tudo isso aliada a um projeto que a Escola de Tempo Integral também tem, que é para a educação toda do Ceará, que é um projeto de escola acolhedora, né, que é trabalhar com aqueles que têm dificuldade, ser uma escola inclusiva, trabalhar com aqueles meninos que têm suas deficiências, suas necessidades, suas dificuldades, mas, sobretudo, trabalhar com educação em direitos humanos, né, que promove e pratica o respeito ao gênero, a diferença de gênero, de raça, de cor, de credo, de qualquer naturalidade. E com isso a escola não se gaba, mas se orgulha de estar preparando cidadãos partícipes, né, da vida e influenciadores numa sociedade melhor. Então, como você me perguntou no início desse bloco, eu acho que a grande importância dessa escola nesses 30 anos é influenciar diretamente na formação desses homens, que hoje a gente já pode dizer, desses homens e mulheres que estão aí na sociedade, que já passaram por lá. Eu acho que é uma grande contribuição. Realmente é assim, algo que é um divisor de águas na vida dos alunos, né? Um divisor de águas, muito bem postado. Muito bem. Qual os desafios que a escola hoje enfrenta quanto à formação dos alunos? Qual o desafio você diria, olha, esse é um grande desafio na formação dos alunos? Nós não temos uma receita de bolo para bem formar, né? Sim. E nós, assim como nós não temos uma receita de bolo para bem formar os nossos estudantes e dizer, desse jeito aqui não vai ter problema, nós também não temos só um. Mas nós temos um conjunto que a gente considera que às vezes atrapalha, né? Nós temos, por exemplo, a família desorganizada é um obstáculo à educação. Porque às vezes o pai não tem tempo de acompanhar, a mãe trabalha para sustentar, já não pode também estar muito ligado, e às vezes o estudante ele fica desapoiado, digamos assim, do meio familiar. Sim. Outro grande desafio é trabalhar com aqueles jovens que às vezes são influenciados pelas substâncias químicas e tóxicas que estão aí, de certa forma, envenenando a vida dos jovens, né, que são as drogas, né? Tanto as lícitas quanto as ilícitas, né? Essa parte desestrutura e tira a concentração e às vezes deixa a escola de mãos e pés atados, né? Aliado a isso, nós temos algumas situações pequenas que às vezes promovem a desigualdade social, né? Apesar do governo ter conseguido ajustar, apoiar com as políticas públicas, por exemplo, você já deve ter ouvido falar no Bolsa Família, no Pé de Meia, que é uma ajuda de custo que o governo dá aos estudantes que estão no ensino médio, né, e que recebem aquele valor por mês, aquilo já ajuda muito. Mas nós ainda temos muitos alunos que começam e às vezes querem desistir ou mudam de escola porque não aguentam, trabalham muito à noite e aí precisam chegar na escola às 6h30, 6:50, e aí isso tudo constitui obstáculos que atrapalham, não inviabiliza, porque aí a gente precisa de mais esforço para conquistar o aluno, para deixar ele dentro da sala de aula e para ele não se evadir, mas constitui desafios que atrapalham, não impedem o nosso trabalho, como eu já disse, mas atrapalham e deixam mais difícil de seguir o caminho na formação, né? Aí, Ferreira, nesse caso desses desafios que o senhor menciona, às vezes o desafio é uma família que não tem um certo equilíbrio social e nem de relação com o aluno, a questão da desigualdade social, a questão das drogas. Então, como a escola ela lida com esses desafios? E aí a gente, justamente, a beleza, né, e a importância do tempo integral. Como eu já lhe falei aqui no início, nós temos um projeto chamado Projeto Diretor de Turma. Sim. Onde, por exemplo, nós temos 13 turmas lá e temos 13 diretores de turmas. Sim. É um professor, como todos os outros, só que ele tem uma carga horária destinada
para cuidar daquela turma. E aí ele é que fica à frente de um grupo que entra em contato com todos os pais daquela turma, e ele sabe o menino que tem alergia, ele sabe o menino que chega atrasado, porque é que chega, qual é a doença que aquele menino tem, ele já tem o contato dos pais, ele já sabe tudo que o menino gosta ou não gosta, qual é a dificuldade que ele tem, quais são os obstáculos que ele vai ter nas avaliações que vai realizar. Sim. Os rendimentos desse aluno, ele já fica em particular, e junto comigo e com a coordenação, que somos a gestão da escola, a gente já analisa para ele trabalhar com os pais, onde é que está a maior dificuldade daquele menino. E nessa situação a gente vai descobrindo. Às vezes o menino não está morando com o pai, nem está morando com a mãe, está morando com a avó. Aí a gente de repente não tem o contato do pai, nem a avó já é muito idosa, e aí a gente faz a visita, alguém vai lá, e aí o diretor de turma é uma figura que apoia e que realmente ajudou bastante, ajudou muito. Ela consegue mapear assim, todo o perfil do aluno. Ele mapeia, além de mapear, acompanha e monitora. Né? A gente pode dizer que isso acontece. Então, projetos como diretor de turma, né? A busca ativa, que é começar com 540 alunos e não perder nenhum, monitorar cada um, né? Nós temos um grupo de busca ativa na escola, feito pela gestão e feito também pelos alunos. Sim. E isso ajuda bastante. E é com esses mecanismos e com esses profissionais que, graças a Deus, a gente tem conseguido manter os alunos na escola. Para você ter uma ideia, em cerca de 520 alunos do ano passado, nós tivemos, se eu não me engano, 3 reprovações, né, diante de todo esse sofrimento, digamos assim, de toda essa batalha anual. Nós perdemos apenas 3. E não perdemos por irresponsabilidade. Perdemos porque alguns deles não quiseram terminar, Sim. não quiseram voltar. Mas, na verdade, a gente já chegou a ter 100%. Todos eles aprovados. Mas apenas 3 alunos, praticamente é 100%. Zero, praticamente 100%. Por colocar isso aí em porcentagem, praticamente é 100%. Mas nós trabalhamos com uma filosofia de Jesus Cristo. Quando uma ovelha se perde, a gente deixa as 99 e vai atrás daquela. Os caras que se perderam. Porque é importante para a gente não perder nenhum. Sim. Né? Não perder nenhum. Verdade. Se possível, ganhar todos. Ganhar todos. Ô Ferreira, queria que você falasse um pouquinho também sobre essa nova lei aí que proíbe o uso de aparelhos de celular na escola. Como é que tem lidado com isso? Imagino que tem sido uma batalha aí com os alunos que são fissurados em telas, né? Verdade. E aí a gente pode dizer, né, Ricardo, que não só os alunos, mas nós estamos vivendo numa sociedade cibernética, Sim. né? E nós adultos também somos dependentes dessa tecnologia. Você Verdade. Vê que hoje praticamente nossa vida está dentro do celular, né? A gente não usa mais a carteira de identidade, a nossa habilitação ela está aí, o nosso banco está aí, Verdade. Né? O nosso relógio está aí. Há muitos anos isso aqui deixou de ser só um aparelho de telefone, né? Só um telefone. Isso aí é tão bom que serve até para ligar. É verdade, é um mundo na palma da mão. Né? E aí não era de se estranhar que essa geração que está agora na escola é uma geração que nasceu com celular. Sim. A nossa não, a nossa nasceu lá com o rádio Verdade. E aprendeu a lidar com o celular. Eles já nasceram com o celular na mão. Então, de repente, você restringir um adolescente, um jovem, de usar o celular, alguns deles têm o aparelho como extensão do seu próprio corpo. É verdade. E alguns sentiram bastante, né? Mas a Lei 15.100, se não me engano é a Lei 15.100, ela traz no seu registro a restrição do uso, né? Do uso. Quando você me perguntou agora há pouco quais eram os maiores desafios que a escola enfrentava, a dificuldade, os obstáculos, o celular era um deles dentro da sala de aula. O aluno muitas vezes desviava sua atenção para ouvir a música, para ver o Facebook, o Instagram, ou se comunicar com os outros, ou fazer qualquer outra coisa. Enquanto isso, desviava da atenção da explicação do aluno. Sim. E o celular não atrapalhava só assim. Ele também usava, às vezes, para colar, ele usava, às vezes, para se comunicar com outro de outra sala e se encontrar num canto da escola fora e fazer várias outras coisas que a gente sabe que nós já fomos jovens e a gente também era fissurado em fazer as coisas proibidas. Tinha, né? As formas da gente daquelas escapulidas. Né? Exato. E aí, quando a lei chegou, graças a Deus, assim, na nossa escola não foi uma coisa traumática. A primeira coisa que nós fizemos foi reunir os pais e falar da lei, né? O que é que a lei diz mesmo? Sim. Ela proíbe o uso, ela Sim. não proíbe o aluno porte. É o porte. Então, como nós não temos poder de polícia, nós não podemos ficar na porta da escola e revistar a mochila do aluno. Nem podemos ir lá na mochila e tomar o celular dele. Não é assim que funciona. A lei não é invasiva nesse sentido. E nós temos esse respeito para com a comunidade.
né? O que a gente sempre pleiteou, ainda hoje pleiteia ainda, é que o aluno, ele não usa o telefone enquanto esteja na escola, né? Agora, se ele usa, aí a gente vai lá, conversa com ele e recolhe enquanto ele está ali, né? E na hora que ele vai embora, às 4h40, a gente devolve o telefone, conversa com o pai, conversa com ele. E assim a gente tem conseguido diminuir. Nós não vamos dizer que conseguimos 100% dos alunos e que o celular não atrapalha mais. Alguns ainda usam escondidos, né? Alguns na hora do almoço, dentro do banheiro, ou numa oportunidade que tiver, eles vão lá e usam. A gente sabe que muitos deles trazem o celular na mochila, mas a gente tenta ao máximo convencer de que a lei ela existe para melhorar, né, a aprendizagem do aluno, diminuir o tempo em que esses adolescentes estão sendo submetidos ao efeito tela, que tá ali, às vezes alguns passam 40, 50 minutos, mais de 1 hora, né? E os estudos têm mostrado, Ricardo, que quanto mais tempo você se submete, quanto mais tempo você está sob o efeito ali do brilho do celular, do computador, do tablet, aquilo influencia direto no seu estresse, na sua ansiedade, até no seu descanso noturno, né? E aí tem sido um desafio, acredite. A gente ainda recolhe vários celulares por dia, né? Eles também já têm consciência, ô tio, desculpa aí, tá aqui, desculpa aí, entrega, e aí no final a gente devolve, mas a gente trabalha para contar com a ajuda dos pais e para contar com a ajuda deles de chegar logo numa cultura em que o aluno perceba que enquanto ele está ali, realmente ele não precisa do celular. Na hora que o pai ou a mãe precisa falar com eles, eles ligam já para o nosso telefone, eu e a gestão e os professores, a gente fica de plantão com o celular ligado direto, a gente não desliga, no nosso caso a gente não desliga porque às vezes o menino precisa falar com o pai, precisa tomar um remédio, precisa receber uma informação da família e os pais ligam pra gente, a gente vai lá, chama o aluno, bota para falar com o pai, na hora que é para liberar, liga pro pai, liga pra mãe. Nesse sentido, nós não temos tido nenhum trauma, nenhum problema e a gente caminha para essa excelência, para ver se a gente consegue. Agora nós estamos recebendo os primeiros resultados, hoje à tarde eu participei do conselho de classe, onde foram fechadas as notas dos primeiros 50 dias de aula. Aí foi feitas as provas, são as chamadas provas globais e bimestrais. A partir da próxima semana a gente está consolidando isso e vamos começar a se reunir com os pais. E tomara a Deus que a gente agora vai analisar o efeito da falta do celular. Tomara que os meninos tenham transferido aquela atenção que eles têm no celular para mais estudo, que aí se os rendimentos mostrarem que são favoráveis, nós estamos no caminho certo, né? Muito bem. Realmente, eu entendo que estamos vivendo uma época em que é quase impossível viver sem isso aqui, né? Com certeza. Ferreira, agora pertinho do microfone aí, puxando para pertinho de você. Estamos chegando ao final aqui do nosso... Já? Já, o tempo voa, rapaz. Do nosso bate-papo, mas eu queria fazer uma última pergunta para você. Fica à vontade. Ferreira, não só como cidadão, né, que o senhor é aqui coense, tem construído um legado como homem dentro da sociedade, com virtude e tudo mais, mas como profissional que você tem sido, praticamente eu acho que talvez 50% ou um pouco mais da sua vida, que legado você pensa em deixar depois que você ou se aposentar ou se afastar do magistério? Então, que legado o senhor gostaria de deixar para toda essa turma que passou por suas mãos? Primeiro, assim, eu sou muito grato a Deus, né? O grande arquiteto do universo, o Senhor da vida, o Deus da luz. Eu sou muito grato a Ele por não ter escolhido uma profissão e Ele ter colocado uma no meu colo, que foi a de ser professor. Eu não sonhei ser professor. Eu sonhei ajudar minha família, ajudar meu pai e adquirir uma profissão que pudesse me dar a condição de sustentar minha família, de ajudar meus pais, de ter meu lugar ao sol. Mas eu sou muito grato a Ele por ter me colocado no caminho da educação, né? E isso me deu o crescimento e a oportunidade de eu entender melhor a vida e as pessoas. Ao longo desses anos, são 26 anos, eu lidei com, posso dizer até já com milhares de pessoas, estudantes das mais diversas classes sociais, com os mais variados problemas e com níveis de dificuldades muito grandes. Mas todos eles, graças a Deus, a gente usou do nosso profissionalismo e nem sempre a gente agrada, porque quem educa, Ricardo, você sabe que precisa muitas vezes dizer não. Sim. Né? E quando a gente diz não, não é todo mundo que fica satisfeito. Mas na maioria das vezes a gente também disse sim.
E o legado que eu espero, que eu gostaria de deixar, é o gosto dessa juventude pelo conhecimento. Conhecimento não se compra. Você não vai ali no mercado comprar, como você compra 1 quilo de carne, compra 1 quilo de conhecimento, 1 quilo de ponderância, 1 quilo de sabedoria. Você não compra, né? O conhecimento é algo também que você não pode pegar, mas você pode ouvir e pode ver. E o conhecimento também é algo que jamais alguém vai tirar de você. Então, o maior legado que eu gostaria de deixar é que quando as pessoas lembrassem da escola, sentissem essa vontade de continuar estudando. Olha, não tem nada mais prazeroso na vida do que descobrir para que serve, sabe? Quando você lê, muita gente não sabe para que serve as coisas porque não lê. E não lê, às vezes, porque tem preguiça, né? Eu costumo sempre dizer para os meus alunos, quando vão fazer provas, os estudiosos maiores do que eu sou bem pequeno, dizem que se você lê uma prova, você tem condição de ter 50% a mais de chance do que quem não lê, porque muitas vezes as pessoas vão fazendo só para marcar no gabarito. Às vezes nós fazemos concursos, as provas, a maioria das pessoas fazem assim. Mas quando você lê, Ricardo, você descobre para que serve. Eu estou querendo fazer essa metáfora no sentido de dizer que quanto mais você conhece, mais você sabe como as coisas funcionam. E ninguém engana quem tem conhecimento, ninguém enrola quem tem conhecimento, né? As pessoas são fáceis de manipular. São, por quê? Porque as pessoas não leem, as pessoas muitas vezes não estudam. A grande massa não lê, não para estudar, né? E aí, quando a gente para ler, quando a gente para estudar, seja da Bíblia até qualquer manual de um carro, de uma TV, de qualquer eletrodoméstico que você tenha, tudo isso que você lê é conhecimento. A leitura é infinitamente rica para ajudar o homem a conhecer. Então, esse era o legado que eu gostaria de deixar e gostaria de aproveitar esse espaço que vai chegar, tenho certeza que vai chegar na casa de muita gente. Agradecer a todos os meus ex-alunos, ex-colegas de profissão que trabalharam comigo ao longo desses 26 anos e também agradecer a todos aqueles que participaram da história da escola, né, ao longo de 30 anos no seio da sociedade icoense. Isso é muito importante, né? E nós gostaríamos de agradecer a todos eles, porque tiveram participação importantíssima na formação dos alunos e na minha formação. Porque você sabe que o bom de conviver com as pessoas é porque você também aprende, né? Ninguém vive sem aprender. Quando você convive, você sempre aprende um pouco mais, a gostar um pouco mais, a descobrir um pouco mais. Esse é o grande mistério e a beleza da vida. Ferreira, 30 segundos olhando aqui para a tela ali, suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer mais uma vez à TV Princesa do Vale, na sua pessoa, saudar todos os funcionários dessa casa, né? E na pessoa do presidente, do Igor, né? Igor Vilaroca. Agradecer por essa segunda oportunidade que eu estou tendo aqui. Eu estive aqui no programa do Valdir, onde nós somos também muito bem recebidos. E vocês estão já me convencendo que eu sou uma personalidade, porque de vez em quando me chamam para alguma coisa, eu estou já me convencendo que eu sou importante, mas sabe? Fato. E aí agradecer e louvar esse empreendimento, essa casa que não deixa de ser uma casa também de construção do conhecimento e de divulgação da comunicação icoense. Louvo e peço a Deus que vocês logrem êxito no que depender do nosso conhecimento, da nossa ajuda e do nosso apoio. Nós estaremos sempre à disposição para colaborar nesses empreendimentos que trazem o enriquecimento do gênero humano. Muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe a todos. Muito bem, Ferreira, muito obrigado, Deus te abençoe, muito sucesso aí na direção do Cirão, com toda a sua equipe, os professores. E o Café Camarada está sempre de portas abertas para a gente recebê-lo às vezes que for necessária para nos trazerem para o nosso público aí mais conhecimento e informação. Muito obrigado. Muito bem, olha, Café Camarada, chegando ao fim de mais uma edição. Se Deus nos permitir, estaremos de volta na próxima segunda-feira. Um forte abraço e até lá. A Duda Center Calçados preparou um festival de ofertas para você. Estamos com descontos incríveis em toda a nossa loja. São centenas de modelos em tênis, sapatos, sandálias e muito mais para toda a sua família.
Venha você também conferir as nossas novidades aqui na Dúvida Center Calçados. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além das vendas. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado, que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem. Atenção você, servidor federal, nós estamos com uma mega novidade para você. Nós estamos já fazendo a pré-digitação da margem do aumento e também estamos fazendo a portabilidade para você que está negativo. Eu quero dizer para você, servidor federal, que nós estamos com a melhor taxa do mercado para tirar o teu negativo e fazer a sua portabilidade. Venha e veja a sua melhor oferta aqui na GB Mais Crédito. E eu cubro a oferta da concorrência, viu? Olá, você que tem seu FGTS aí retido, eu estou passando aqui para dizer que nós estamos fazendo o seu saque do FGTS. E também eu tenho uma mega novidade para você que quer fazer o novo crédito do trabalhador, a GB Mais Crédito. Hoje ela está com a melhor oferta. Venha, faça a sua simulação conosco aqui na GB Mais Crédito. E você também que quer fazer um empréstimo na conta de luz, a taxa de juros está excelente. Venha, faça a sua simulação e saia com dinheiro no seu bolso. E lembrando, nós estamos cobrindo aqui qualquer oferta da concorrência. Pode vir, venha e ver que eu estou com a taxa excelente para te ajudar a realizar seu sonho. Venha transformar seu sorriso na Clindonto. Os mais diversos tratamentos odontológicos com serviços de excelência nas áreas de clínica geral, implantes dentários, próteses dentárias, canal, facetas dentárias, cirurgias dos dentes cisos e muito mais. Clindonto. A clínica do Dr. Frederico Vilarouca lhe espera na rua José Ribeiro Monte 372, no centro de Icó. Faça seu agendamento pelo telefone 88 9 97 71 21 20. Clindonto, cuidando do seu sorriso. Está pensando em construir ou reformar? Em nossa cidade você pode contar com a Pereira Construções. Aqui você economiza de verdade e encontra tudo em um só lugar. Contamos com materiais elétricos, hidráulicos, tintas e vernizes, ferragens, ferramentas, forro de PVC e variedades em geral. Ainda parcelamos suas compras em até 10 vezes no cartão. O que está esperando? Faça já o seu orçamento pelos telefones DDD 88 99830 8338 ou 3561 1017. Estamos na Rua Francisco Maciel, número 2189, no centro de Icó. Na organização Laucimar e Marta. Pensou em construir ou reformar? Pensou Pereira Construções. O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso. São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem um profissional qualificado para ser uma das maiores referências desse país. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa. Você, cearense. Tem uma estrutura que até agora eu tô sem palavras para descrever. É magnífico. É tipo sinônimo do novo hospital. Magnífico. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará.